Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a obra O Essencial da Escola Austríaca de Economia, que foi uma obra escrita pelo professor Christopher e pelo professor Peter. Ambos são professores da George Mason University, nos Estados Unidos da América. A obra O Essencial da Escola Austríaca de Economia foi enviada para o canal pela Avis Rara, que é o selo de ciências sociais da Faro Editorial. Gostaria de agradecer de coração à Faro Editorial por enviar uma cópia para o canal. O livro ele se inicia falando da importância da Escola Austríaca de Economia para a história do pensamento econômico. E um dos pontos abordados nesse primeiro capítulo é a Revolução Marginalista, que teve como um dos seus principais participantes Karl Menger, que foi o fundador da Escola Austríaca de Economia. Se você quiser saber mais sobre a Revolução Marginalista, a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Vou deixar um link aqui. Partindo para o capítulo 2, os autores vão falar um pouquinho sobre os chamados princípios metodológicos da Escola Austríaca de Economia. Eles vão falar, por exemplo, do individualismo metodológico, da ação propositada. Eles vão falar que a economia é uma ciência sem juízo de valor, entre outros diversos pontos. Este capítulo ele é relativamente didático, mas mesmo ele sendo didático, eu sugiro uma leitura ainda mais atenta do que os outros, porque é um assunto extremamente complexo. Então aqui não é nenhum erro dos autores, os autores eles conseguiram explicar bem, mas fica um pouco difícil de entender porque o assunto é complexo. Então, para quem não tem uma bagagem, né, ainda mais que esse é um livro introdutório, é bom você prestar bastante atenção, ou se você não conhecer um termo, pesquisar o termo, etc. É um assunto que exige uma atenção especial, uma leitura mais atenta por parte do leitor. O capítulo 3 ele vai falar sobre o cálculo econômico. Para quem não sabe, o debate do cálculo econômico foi provavelmente um dos, se não o debate econômico mais importante do século XX. Então, o capítulo 3 ele vai trazer um resumo tanto do argumento do Ludwig von Mises de por que o cálculo econômico é impossível sob o socialismo, como ele também vai contar um pouco da história do debate, vai falar sobre os socialistas de mercado, sobre a resposta que o Hayek deu aos socialistas de mercado, qual que foi a resolução do debate. Então, como uma introdução para o debate do cálculo econômico, o capítulo 3 é essencial. O capítulo 4 vai falar sobre capital e estrutura de produção. Então é importante você ler com bastante atenção esse capítulo 4, até porque este capítulo 4 ele é essencial para a compreensão dos capítulos posteriores sobre processo de mercado e também sobre ciclos econômicos. Bom, o capítulo 5, assim como o capítulo 2, ele exige uma leitura mais atenta do leitor, por parte do leitor. E, novamente, a questão é que o assunto em si é relativamente complexo. Então, para a compreensão deste assunto, você vai ter que dar uma leitura um pouco mais completa, às vezes reler o capítulo, buscar outras fontes abordando o tema. Então, esse capítulo 5 ele é um pouco mais difícil que os demais, com exceção do capítulo 2, e então eu recomendo essa leitura mais atenta, mas é um assunto muito interessante. Para vocês terem ideia de como eu não acho esse assunto tão para iniciantes assim, ou melhor, eu não considero um assunto para iniciantes, eu ainda não trouxe aqui para o canal um vídeo sobre o processo de mercado na Escola Austríaca de Economia, porque, como vocês sabem, como quem me acompanha sabe, eu tento trazer resumos bem didáticos, etc. E eu ainda não consegui realizar esse resumo bem didático sobre o processo de mercado. Todas as tentativas que eu fiz se transformaram em explicações um pouco difíceis, etc. Mas pretendo no futuro estar trazendo. Quem sabe até lá eu consigo melhorar os meus conhecimentos a ponto de conseguir simplificar um assunto que eu considero complexo. O capítulo 6 é o meu capítulo favorito de todo o livro, porque ele fala sobre ordens espontâneas. O principal economista austríaco que estudou isso, ou melhor, o economista austríaco que mais trouxe contribuições para os estudos das ordens espontâneas, foi o Hayek. Mas, antes mesmo de Hayek, outros pensadores já haviam falado sobre as ordens espontâneas, mesmo que não usando este termo, ordem espontânea. Um exemplo é o próprio Karl Menger, que inclusive a frase que inicia o capítulo 6
é uma frase de Karl Menger. E antes mesmo de Karl Menger, outros pensadores já haviam falado do que hoje em dia a gente chama de ordens espontâneas, como por exemplo Adam Smith, David Hume, Adam Ferguson, entre muitos outros. Isso é dito no capítulo 6 do presente livro. Aqui trazendo um exemplo que eu considero muito bom de ordem espontânea, é a própria língua portuguesa que eu estou falando aqui. A língua portuguesa ela não surgiu da cabeça de um planejador central ou de um grupo de linguistas que se reuniam numa sala e decretaram a existência da língua portuguesa. O que aconteceu, de fato, foi que a língua portuguesa ela foi surgindo de forma espontânea e evoluindo ao longo do tempo. E então a língua portuguesa é um excelente exemplo de ordem espontânea. Falei da língua portuguesa, mas poderia estar falando da língua inglesa, da língua espanhola e assim por diante. O capítulo 7 vai falar um pouquinho sobre intervencionismo. O capítulo sobre intervencionismo, na minha opinião, é muito bom. Inclusive, eles trazem aquele exemplo clássico do Ludwig von Mises, onde ele fala o que acontece quando o governo controla o preço do leite. Inclusive, eu tenho um vídeo já sobre controle de preços e um artigo no Medium bem completo falando por que controle de preços não funciona. Recomendo que vocês leiam. O capítulo 8 é um capítulo que eu sei que muitas pessoas vão gostar, que é o capítulo que fala sobre os ciclos econômicos ou ciclos de negócios. Alguns preferem chamar desta forma. Basicamente, o capítulo vai trazer a explicação mais didática que eu já vi sobre a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que tornou a escola austríaca muito famosa. Claro que não foi só isso, mas a teoria austríaca dos ciclos econômicos, conhecida também como TASE, é relativamente famosa. Inclusive, o Hayek ganhou o prêmio Nobel em 1974, principalmente pelas suas contribuições para a formulação desta teoria. Essa teoria que começa com o trabalho de Ludwig von Mises. Tanto que as pessoas dizem, que a TASE é uma criação do Mises junto com Hayek, sendo o Mises o pioneiro, podemos dizer assim, e o Hayek aperfeiçoou a ideia do Mises. E aqui eu deixo uma recomendação de um livro que fala que explica a TASE de uma forma bem mais completa que esse. Esse aqui é um excelente resumo, o melhor resumo que eu já vi sobre a TASE, mas se você quiser uma explicação mais elaborada, eu recomendo a obra Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, de autoria do professor espanhol Jesus Huerta de Soto. Inclusive, já tenho uma resenha aqui no canal desta obra. O capítulo 9 vai falar sobre planejamento e o problema do poder. É um capítulo relativamente curto, e ele traz uma explicação bem didática, ao contrário do capítulo 2 e 5. Acredito que com apenas lendo uma vez, o leitor vai absorver boa parte dos ensinamentos presentes no capítulo 9. E o capítulo 10, que é o último capítulo do livro, ele vai falar sobre a escola austríaca atual. Vai falar, tanto que o capítulo chama, Escola Austríaca Ontem e Hoje. Então vai falar um pouquinho dessa evolução que a escola austríaca teve e vai falar de como ela influenciou e como existem programas de pesquisa, baseados nas ideias da escola austríaca. Bom, eu considero a leitura deste livro muito agradável, uma leitura muito fluida. Tem alguns capítulos que você vai precisar ler com um pouco mais de atenção, você vai precisar ler talvez mais de uma vez, como por exemplo o 2º capítulo e o 5º, mas de forma geral, inclusive esses, valem a leitura. Mas Gabriel, para quem que você recomenda esse livro? Bom, eu recomendo para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho sobre a Escola Austríaca de Economia. Inclusive, quem já conhece a Escola Austríaca de Economia, eu recomendo como uma revisão. E quem quer começar a conhecer, acredito que esta é uma excelente porta de entrada para a Escola Austríaca de Economia. Outra forma de estudar a Escola Austríaca de Economia, que seria complementar, para estudar junto com os livros, não é para deixar de ler os livros, é a nossa playlist aqui no canal sobre Escola Austríaca de Economia, que eu recomendo que vocês assistam. Bom, em linhas gerais, esta foi a minha avaliação sobre o livro. Se você quiser ajudar o canal, compre o livro pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Você também pode compartilhar este vídeo com seus amigos e também comentar para ajudar no engajamento. O seu compartilhamento é fundamental para a continuação de nosso projeto. Também convido você a se tornar um membro do canal. Como membro do canal, você tem direito a emojis exclusivos e vídeos exclusivos. Além, é claro, de você ajudar o projeto Economia para Iniciantes a continuar de pé e se expandir cada vez mais.
Gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Gostaria de agradecer os membros do canal por tornarem este projeto possível. E é isso. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.